Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Anteriormente nós já demos a definição de óxido, né? Nós já sabemos que óxido é um composto binário, ou seja, composto binário é aquele que apresenta em sua estrutura apenas dois elementos químicos, ok? Um desses elementos é o oxigênio. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, portanto, ele vai ocupar a posição de ânion, ok? E nós teremos um outro elemento qualquer, que pode ser tanto metal quanto não metal, ok? Ocupando a posição à esquerda da fórmula, ok? Então, óxido é um elemento, é um composto binário, composto por apenas dois elementos químicos, um deles é o oxigênio é o mais eletronegativo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos óxidos. Primeiro, quanto ao tipo de elemento ligado ao oxigênio. Então, nós temos dois tipos de óxido, e essa parte é muito importante, principalmente quando nós vamos falar com relação à nomenclatura dos óxidos, tá? Então, o óxido iônico é aquele que você tem o elemento sendo um metal, ok? Ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos o ferro ligado ao oxigênio. Então, esse óxido é um óxido iônico. Aqui nós temos o cálcio é um metal, ok? Sódio. Então, toda vez que você tem um metal mais o oxigênio, você tem um óxido iônico. Quando ligado ao oxigênio você tiver um não metal, então nós teremos um óxido molecular. Ok? Então, aqui nós temos o carbono, aqui nós temos o enxofre, aqui outro carbono, aqui nós temos um cloro, ok? Então, toda vez que nós temos não metal ligado ao oxigênio, temos um óxido molecular. Mais uma classificação quanto à propriedade ácido e base. Então, nós temos o óxido básico, por exemplo. Quem é o óxido básico? É aquele que, quando reage com a água, forma uma base. Ou aquele que, quando reage com um ácido, forma sal mais água. Então, no nosso exemplo primeiro aqui, nós temos K2O reagindo com água, formando KOH, que é o hidróxido de potássio. No segundo exemplo, nós temos o óxido de magnésio reagindo com água, formando hidróxido de magnésio. Ok? Então, esse óxido vai apresentar propriedades básicas. Aqui nós temos o mesmo óxido usado no exemplo anterior, ok? Reagindo com ácido. Então, nós temos K2O reagindo com HCl, formando KCl, mais água, ok? Então, o óxido básico é aquele que, quando reage com a água, forma uma base, ou se ele reagir com um ácido, ele forma sal e água. O óxido ácido é aquele que, quando reage com a água, vai formar o quê? Um ácido. Então, por exemplo, a gente tem aqui o trióxido de enxofre reagindo com a água. Então, o que ele vai formar? H2SO4, vai formar o ácido sulfúrico. Temos o dióxido de carbono reagindo com a água, formando quem? O ácido carbônico. Ok? Então, o óxido ácido vai apresentar propriedades ácidas. Ou, também consideramos o óxido ácido quando ele reage com uma base e forma também sal e água. Então, por exemplo, o mesmo trióxido de enxofre reagindo com o hidróxido de sódio, ele vai formar o sal sulfato de sódio. O dióxido de carbono reagindo com o hidróxido de cálcio vai formar o carbonato de cálcio, ok? Mais água. Aí nós temos também o óxido neutro. O óxido neutro, ele é conhecido como indiferente, ou seja, ele não reage nem com água, não vai reagir nem com água, não vai reagir com ácido e também não vai reagir com base. Ele é indiferente, ok?
E esses óxidos são óxidos moleculares, ou seja, na estrutura deles você percebe um não metal ligado ao oxigênio. Tá? Os óxidos neutros mais importantes são esses três aqui, ok? Vale a pena você decorar: CO, NO e N2O, ok? Óxido anfótero. Anfótero quer dizer que ele reage tanto com ácido quanto com base, porém ele não reage com água, ok? Então aqui, ó, o óxido anfótero, nós temos aqui, ó, o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Os dois são anfóteros, por quê? Ele reage com ácido, formando sal e água, e também reage com base, formando sal e água, ok? Então, nós temos aqui o óxido de alumínio reagindo com o ácido clorídrico, formando o cloreto de alumínio mais água. Também temos o mesmo óxido reagindo com o hidróxido de sódio, formando o aluminato de sódio. O alumínio, quando reage com bases, ele acaba fazendo parte do ânion, ok? Então, aqui ele forma o ânion aluminato, então fica aluminato de sódio. A mesma coisa o zinco. O zinco, quando reage com uma base, ele acaba fazendo parte do ânion, ok? Então, aqui, ó, formou-se o ânion zincato de sódio, ok? Então, são anfóteros. Por quê? Porque reagem tanto com ácido como com base. Agora, vamos à nomenclatura. Okay? Nomenclatura dos óxidos. Muito importante saber quando um óxido é iônico e quando ele é molecular. Por quê? Porque a forma de nomear é completamente diferente, ok? Então, se o óxido for iônico, ou seja, você tem um metal ligado ao oxigênio, como é que se dará o nome? Óxido D mais o nome do elemento, ok? E outro detalhe, você precisa sempre verificar se esse metal apresenta carga fixa ou variável, porque nós temos alguns metais que apresentam mais de um tipo de carga, ok? Veremos mais a seguir. Então, por exemplo, neste primeiro momento, nós vamos trabalhar com metais que apresentam carga fixa, ou seja, um único tipo de carga, ok? Então, nós temos aqui, ó, Na2O. Então, qual seria o nome desse óxido? A fórmula é óxido D e o nome do elemento. Então, o nome desse óxido seria óxido D, o nome do elemento é sódio. Aqui nós temos o óxido D, o nome do elemento é cálcio. Aqui nós temos óxido D e o nome do elemento é alumínio. Aqui nós temos o óxido D, nome do elemento, zinco. Super fácil, certo? Agora aqui, quando nós temos carga variável. Aquilo que você já aprendeu anteriormente, a gente já vem falando disso em relação às bases e em relação aos sais. Toda vez que nós temos metal com carga variável, ou você coloca a carga em algarismo romano, ou você utiliza os sufixos ico e oso. Da mesma forma, a gente vai continuar fazendo aqui, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos o FeO. Então, qual carga tem esse ferro? É o ferro mais 2, ok? É só dissociar. O que aconteceu aqui? Por que não aparece índice aqui? Por que o índice é 1? Porque essas cargas foram canceladas, ok? Mas esse ferro é o ferro 2. Então, qual seria o nome deste óxido que tem carga variável? Então, nós vamos colocar aqui óxido de ferro. O que está falando aqui? Você escolhe uma das duas formas, mas você precisa saber as duas. Você vai colocar a carga em algarismo romano. A carga desse ferro, esse daqui é o ferro 2, ok? Então, em algarismo romano, fica assim, ok? Ou você pode utilizar os sufixos ico ou oso.
Então, a gente vai verificar, ó, quais são os tipos de ferro que a gente tem. Ó, esse daqui, só descruzar, nós temos o ferro 3. Então, olha só. Quando eu utilizo o Ico, quando eu utilizo o oso. Ico para o de maior carga e oso para o de menor. No caso do ferro 2, então, é o de menor carga, ok? Porque mais 2 é menor que menos 2. Se é o de menor carga, nós vamos utilizar o sufixo oso, ok? Então, vai ficar assim. Óxido, a gente joga fora a preposição de, ok? E simplesmente colocamos aqui ferroso, ok? Então, ferroso, óxido ferroso. E o ferro 3, como ficaria a nomenclatura desse óxido? Vou até mudar a cor para não haver confusão aqui. Então, óxido de ferro, a primeira opção é colocar a carga em algarismo romano, ok? Ou óxido férrico, porque esse é o de maior carga, ok? Mais um exemplo aqui, agora o cobre. Aqui nós temos, para descobrirmos a carga, é só descruzarmos. Então, esse daqui é o cobre 1, ok? E esse aqui é o cobre mais 2. Como é que eu sei? O que aconteceu aqui? O oxigênio é menos 2, então houve cancelamento das cargas, ok? Então, eu tenho o de maior carga embaixo e o de menor carga em cima. Então, nós vamos fazer o mesmo processo, ok? Então, fica assim. Óxido de cobre. Qual é a carga dele? Não é mais 1? Então, a gente coloca a carga em algarismo romano, ok? Ou poderíamos chamá-lo de óxido. Esse é o de menor carga. Menor carga, nós colocamos o sufixo oso, ok? Então, fica cuproso, ok? Da mesma forma, este de baixo. Então, fica óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Tudo bem? Facinho, né? E o óxido molecular? O óxido molecular já é um pouco diferente. Nós vamos utilizar prefixos, tanto para o oxigênio como para o elemento, ok? Então, toda vez que você tiver um não metal ligado ao oxigênio, é desta forma que você vai nomear. Então, por exemplo, aqui, CO2, começando pelo oxigênio, ok? Quantos átomos de oxigênio a gente tem aqui? Tem 2. Qual é o prefixo para 2? É di. Então, a gente vai colocar aqui di mais a palavrinha óxido, então fica dióxido, acrescenta a preposição de. Agora vamos para o elemento. Quantos átomos de carbono? 1. Para 1, prefixo é mono. Então, monocarbono, ok? No entanto, nós não costumamos colocar prefixo para o elemento quando nós temos apenas um, ok? Então, olha, para o elemento, quando você tem apenas um átomo, o mono é dispensável, ok? Então, fica simplesmente dióxido de carbono, ok? Agora aqui, nós temos apenas um átomo de oxigênio. Então, ó, prefixo para um, mono. Então, fica monóxido. Detalhe, para o oxigênio você é obrigado sempre a colocar o mono, ok? Só não é para o elemento. Então, monóxido de... Nós temos aqui 2 átomos de nitrogênio. Então, prefixo de e o nome do elemento, de nitrogênio. Próximo, nós temos aqui, ó, 3 átomos de oxigênio.
Prefixo para 3, tri. Então, fica trióxido. Acrescenta a preposição de. Temos 2 nitrogênios. Então, prefixo di e o nome do elemento, que é nitrogênio. Mais um exemplo. Prefixo para 5. Prefixo para 5, pente. Acrescentamos a palavrinha óxido, então fica pentóxido de. Temos 2 átomos de fósforo, então prefixo de e o nome do elemento. Mais um exemplo. Prefixo para 7, hept. Mais a palavrinha óxido, heptóxido. Acrescentamos a preposição de. Temos 2 átomos de cloro, prefixo de e o nome do elemento. Pentóxido de cloro. Assim, né? Mais um tipo de óxido. Nós temos também os peróxidos. Os peróxidos são formados por essa estrutura aqui, olha. O O2 menos 2. Então, você tem 2 átomos de oxigênio ligados e eles apresentarão cada um carga de menos 1, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, Na2O2. O sódio tem carga mais 1, o oxigênio menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Ok? Então, a carga aqui é menos 1. Qual seria o nome? Você vai colocar peróxido de e o nome do elemento. Então, peróxido de sódio. Ok? Aqui nós temos a maioria, né, dos peróxidos são iônicos, porém nós temos um peróxido que é molecular, que é formado pelo hidrogênio. Então, aqui nós temos o hidrogênio que tem carga mais 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0, ok? Então, olha só. O nome desse peróxido seria peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Ok? Superóxido. O superóxido vai apresentar na sua estrutura O2, porém a carga agora é menos meio. Ok? Essa é a carga do superóxido. A carga dele é de menos meio. Então, por exemplo, observe aqui. O sódio mais 1, ok? Então, 1 vezes 1, 1. Então, aqui, menos meio. Menos meio vezes 2 vai dar menos 1. 1 menos 1, 0, ok? Nomenclatura, superóxido de e o nome do metal, que no caso é sódio. Ok? Óxido duplo. O óxido duplo é aquele que é formado, né, pela reação de 2 outros óxidos. Então, nós temos aqui o FeO se reagindo, melhor dizendo, com Fe2O13, formando o Fe3O4.